Na videoaula de hoje, vamos conhecer sobre esse gênero literário que se chama o conto. O conto é um texto curto, pertence ao universo da ficção. Com poucos personagens, ele é organizado em algumas etapas, que incluem situação inicial, conflito, clímax e desfecho, além de ter a presença de um narrador, que pode estar em primeira ou terceira pessoa. O conto ele se diferencia dos romances não apenas pelo tamanho, por ser menor, mas também pela sua estrutura. Os poucos personagens que são não são analisados profundamente. Há acontecimentos breves, sem grandes complicações de enredo e apenas um clímax, no qual a tensão da história atinge seu auge. Entre as principais características de um conto está a concisão, a precisão e a densidade. Como assim? O conto precisa causar um efeito diferente no seu leitor, causar emoção, ou medo, terror, despertar sentimentos. Ao escritor do conto dá-se o nome de contista. O conto quase nunca é publicado isoladamente. Geralmente ele faz parte de uma obra maior, como por exemplo o conto Uma Galinha de Clarice Lispector, que faz parte do livro Laços de Família.
Agora que vocês já fizeram a leitura do conto de Clarice Lispector, vamos saber um pouco mais sobre esse gênero literário. Bom, no conto existe um enredo. O enredo é o fio condutor de qualquer narrativa. Narrativa é uma história que é narrada, né? Mostrando uma sequência de fatos, ações e elementos que vão construindo o corpo do relato, o corpo da narrativa, o corpo da história que está sendo contada. É um encadeamento de episódios que teceiam a teia daquilo que está narrado. No conto, o enredo funciona como espinha dorsal, como estrutura que sustenta e direciona a história. Nos contos que privilegiam o enredo, podemos distinguir claramente as partes que vão se encaixando com perfeição, até chegar ao desfecho ou desenlace, até chegar ao final da nossa história. Essas são as formas que compõem o enredo. O enredo da história, ela tem uma situação inicial que apresenta o início da história. Tem um conflito que altera essa situação inicial. Tem o clímax, que é o ponto mais alto do conflito, ou seja, o momento de maior tensão da história. E o desfecho, que apresenta a situação final ou a conclusão do conflito. É quando a nossa história chega ao final. O conto ele pode ser narrado em primeira pessoa, ou seja, ele pode ser narrado pelo próprio personagem. O personagem principal conta sua história. Este narrador limita-se ao saber de si próprio, fala de sua própria vivência. Temos aí o narrador personagem. O narrador em terceira pessoa, o texto é narrado por uma terceira pessoa, que neste caso podemos ter de duas formas. Pode ser um narrador observador. O que é isso? O narrador limita-se a descrever o que está acontecendo, falando do exterior, não nos colocando dentro da cabeça da personagem. Assim, não sabemos quais são as emoções, as ideias e os pensamentos dos personagens. O narrador apenas descreve o que vê. Apenas isso. E o que é o narrador onisciente? É aquele que conta a história. Bom, ele não só conta a história, como ele tudo sabe sobre a vida das personagens, sobre seus destinos, ideias, pensamentos, como se narrasse de dentro da cabeça delas. Como é que acontece a conversa entre os personagens? Bom, o diálogo ele pode ser feito de duas formas. Pode ser feito pelo discurso direto, quando as falas são apresentadas pelo próprio personagem de forma direta. Quando vocês estavam lendo o conto da Clarice Lispector, teve um momento que eu destaquei em amarelo. Ali estava um discurso direto, a fala da personagem entre aspas. Então, é o seguinte, quando as falas são apresentadas pelo próprio personagem de forma direta. Por exemplo, abre aspas, vou ler um exemplo. Agora não se pensa mais nisso. Não se fala mais nisso. Acabou. Ponto final, fecha aspas. Eu tenho um discurso direto. O discurso indireto, as falas dos personagens também podem ser apresentadas pela voz do narrador. Por exemplo, papai disse que só íamos ter trabalho daí a uma semana. E aí é que ia ser o grande pagode. Era quando a gente ia bater o feijão e iria medi-lo, para saber o resultado exato de toda aquela bonança, de toda aquela fartura. Então, aí eu tenho a voz do narrador representando a fala do personagem. Não está nem entre travessão e nem entre aspas. Agora você vai parar esse vídeo e vai ler este outro conto. Agora que você já leu esse conto,
Você vai parar o vídeo e vai ler atentamente as perguntas que aqui estão e respondê-las no seu caderno. Boa leitura!